Olá, a paz do Senhor. Vamos estar iniciando nossa quarta aula do curso Abrigo Forte nas Tempestades. Esse curso vai ser uma bênção na sua vida e eu creio que a cada aula Deus vai estar acrescentando cada vez mais para a sua vida, amém? Vou estar orando por você agora. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, abençoa essa vida, Pai, que vai estar assistindo essa aula. Que essa pessoa seja fortalecida pelo Teu poder, pela Tua graça, Pai. E que essa vida realmente, Senhor, receba como uma semente plantada no seu coração. E essa semente germine para a vida eterna. E que ao receber esse conhecimento seja espalhado e muitas outras pessoas sejam edificadas e alcançadas em nome de Jesus. Que esse vídeo se espalhe, Jesus, e que alcance até os lugares mais remotos da terra. É que eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, das outras aulas anteriores, eu estava falando, né? Acabo falando nós, sempre lembrando do meu lindo marido, o pastor João. Falando sobre as chuvas na parte física, na parte espiritual, falando sobre como a água é necessária para nós, para o nosso aspecto de tudo, né? Para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, água doce. E como a chuva vem como um refrigério, tanto na parte física, para as pessoas esperando a questão de colheitas, esperando a questão de realmente matar a sede, e na alma, que traz aquele refrigério, justamente quando estamos no verão. No Brasil está um verão muito forte. Hoje estou na Espanha, para a glória de Deus, mas eu sei que lá está muito calor. Aqui está um frio agradável. Eu tenho orado a Deus para que seja o inverno mais agradável de Torre Veiga, de todos os anos, de todas as décadas. Que seja um inverno gostoso, agradável, ensolarado, para que as pessoas saiam do frio da Europa e venham para cá ter esse sol maravilhoso e ter um refrigério para a alma. Então, eu falei sobre fé na primeira aula, comentei sobre Zacarias, capítulo 10. Na segunda aula, eu falei sobre a provisão de Deus para as nossas vidas. Falei sobre Mateus 6,33, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E fui explicando tudo mais detalhadamente sobre o capítulo de Zacarias, sobre as chuvas. E na terceira aula, eu falei também como o Espírito germina as sementes que são plantadas no nosso coração. As sementes é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é plantada e ela começa a germinar no nosso coração. Falei sobre Atos 2, de 1 a 8, sobre como o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus no Pentecostes e como foi uma grande bênção, aquela derramar do Espírito, as pessoas serem cheias e finalmente seladas com o selo do Espírito Santo. O selo permanece, né? Então eu expliquei antes que no Antigo Testamento o Espírito Santo não permanecia. E no Novo Testamento o Espírito veio e selou as pessoas foram seladas, então o Espírito Santo está ali. E aí eu falei um pouquinho sobre Joel, né, 2, de 23 ao 32. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Oséias, de 6, de 1 a 3. Vamos estar lendo primeiro Oséias, de 6, de 1 a 3. Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos pedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, o Senhor, Ele vai operando em nós. Aqui fala que o Senhor despedaça e sara as feridas. O que seria isso? O Senhor, Ele corrige o filho que ama. Toda vez que o Senhor corrige, é para que nós realmente, como a palavra diz, corrige. Então, tira do caminho errado e corrige para o caminho correto. Porque a gente estando no caminho errado,
nós vamos estar caindo em precipícios, morrendo espiritualmente, sendo feridos. Então o Senhor nos tira daquele caminho errado que nós, na nossa cabeça, achamos que está um caminho correto e nos direciona, nos corrige. Ele coloca avisos, mas a gente às vezes não ouve os avisos. Fala assim, não, eu não sei por onde eu estou andando, não precisa me explicar não. E aí o Senhor tira, porque sabe que aquilo lá é um caminho de morte. Porque o Senhor é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Então Deus sabe todas as coisas, glória a Deus por isso. Ele vai sarar as nossas feridas. Então quando a gente disciplina o filho, fica machucadinho, né? Fica doendo, primeiro na alma, né? Poxa, eu estou sendo disciplinado, nosso orgulho ferido, né? Às vezes acontece a gente bater bem e ficar aquela marquinha vermelha, né? A gente vai mais forte e fica aquela marquinha vermelha. Glória a Deus. O Senhor realmente faz isso na nossa vida. Ele nos disciplina e depois sara as feridas. Porque o Senhor ama de tal maneira. Deus quer que a gente vá por um caminho correto, por um caminho certo. O Senhor quer que nós seguimos por esse caminho. O Senhor quer nos conduzir para o caminho correto. O Senhor quer nos tirar da trilha. Glória a Deus. Arrumando aqui as blusas. Glória a Deus. O Senhor quer nos corrigir, nos colocar de novo na trilha, arrumar onde está torto, quebrado em nós e colocarmos de novo no caminho certo. O Senhor quer fazer a obra completa em nós. Por isso que está aqui, que Ele corrige, traz a cura. Depois o Senhor dá vida novamente, o Senhor restaura. Depois coloca a gente na sua presença maravilhosa, para que a gente possa conhecê-lo cada dia, conhecer sua vontade, porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então, tão certo como nasce o sol, Ele vai aparecer para nós, vai se revelar cada dia para nós e virá como chuvas de inverno, né? Aquelas chuvas de inverno que são chuvas mais fraquinhas, a chuva serôdia, inundando as nossas sementes que foram plantadas no nosso coração através da palavra, para que essas sementes germinem e comecem a trazer grandes árvores lindas e comecem a ficar grandes até vir os frutos, e depois vêm as chuvas de primavera que regam a terra, que é a chuva temporã. E aí vem aquela chuva forte, aquela chuva que inunda, aquela chuva que faz com que o broto, né, se expanda e cresça e seja uma árvore frutífera. E assim o Senhor vai agindo na nossa vida, glória a Deus. O Senhor quer agir na nossa vida de maneira poderosa, maravilhosa, trabalhar o nosso emocional, nosso espiritual, nos fortalecer nele. O Senhor quer que agir na nossa vida de maneira poderosa. O Senhor é Deus que faz milagres, glória a Deus. E aqui em Zacarias, vou estar falando um pouquinho no capítulo 10, nos versículos de 1 e 2, fala o seguinte: peço ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor que faz o trovão, que envia a chuva aos homens e lhe dá planta ao campo. E no versículo 12 fala o seguinte: eu os fortalecerei no Senhor e o meu nome marcharão, diz o Senhor. Então o Senhor primeiro trata onde? O nosso físico. O Senhor vai tratando esse físico que é tão abalado por causa das nossas lutas emocionais, das nossas lutas espirituais. O físico é o primeiro lugar, é essa capa, né? Essa carcaça aqui que a gente tem, que às vezes algumas pessoas até idolatram, achando que o físico é o mais importante, que a aparência é mais importante, que a aparência que vai trazer alegria e felicidade. Enquanto o físico é como se fosse uma capa, uma roupa em cima da nossa alma e do nosso espírito. Então é onde vem a sujeira, onde bate a chuva, onde bate as coisas e vai batendo, a gente passa e rasga, e vai passando no lugar e rasga. Alguém às vezes pega a nossa roupa e
puxa e às vezes vem aquele rasgo, né? Uma vez eu estava brincando com o meu neto e era calor, verão, e eu tava com uma blusinha assim de alcinha fininha e ele tinha mania de pular em mim. Aí ele pulou em mim e rasgou. Aí, vó, desculpa, rasguei essa roupa. Mas são as consequências, né? Ele não fez por mal, mas tem pessoas que nos machucam de propositadamente, que a gente fala, e vai rasgando a nossa vida, nosso físico, vai machucando o nosso físico, né? As pessoas vêm e fazem o mal e machucam a gente, nos agridem. Tem outras agressões que a gente fala que é emocional, e vamos ler isso aqui no 2 ao 6. Vamos lá. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões, contam sonhos enganadores, e o consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam lamar das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque eu tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o seu Deus deles, e lhe responderei. Então, o Senhor restaura também o nosso espiritual. Deus está falando aqui. Ele está falando até, eu estou deixando a fotinha dos meus netinhos aqui. Ele está até falando o seguinte, que ele vai fortalecer a gente. Ele vai nos ajudar, ele vai nos animar. E também está falando que os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores, e o seu consolo é vão. Quantas pessoas nos nossos dias têm feito isso nas nossas igrejas? A gente nem fala de fora, porque os incrédulos não sabem o que fazem, mas os que é cristão, aqui Deus está falando com o povo dele, que foi corrompido, que vieram reis e começaram a colocar ídolos falsos. O povo foi atrás de outros povos, trazendo ídolos falsos para a nação, e eles começaram a adorar esses ídolos. Quantos ídolos têm se levantado nos nossos dias em que nós estamos idolatrando? Pastores, cantores, pregadores, até quem ora, pessoas que ficam se dispondo a orar na internet. E a gente idolatra essas pessoas, acho que essas pessoas são a última bolacha do pacote, brincando um pouco. Essas pessoas são pessoas de Deus, pessoas separadas, pessoas não sei o que lá, que são pessoas não sei o que, e aí sai idolatrando essas pessoas. Não, essas pessoas é que vão dizer o que eu tenho que fazer, deixar de fazer. Deus vai usar a boca dessa pessoa e eu vou ser realmente restaurada. Eu sei que eu estou falando porque eu passei por um período assim. Mesmo com tanto tempo de vida cristã, 40 anos eu tenho de vida cristã, fez esse ano, para a glória de Deus. Na minha depressão que eu passei, eu queria ir atrás de pessoas. Primeiro atrás de lugares, né? Aí no lugar, tudo bem, a gente até dá um desconto, porque tem certos lugares que realmente você vai buscar Deus, vai se encher de Deus, assim, você vai ficar quietinha com Deus, sossegadinha. Tem, quando você não tem lugar em casa. Mas Deus fala na palavra o seguinte: vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e busque ao Senhor. Então, como na época eu não tinha o meu quarto, porque meu apartamento é pequenininho, de um quarto apenas, e eu tenho que dividir o quarto com meu marido, né? Então, às vezes ele queria entrar no quarto, às vezes, bem, eu posso ficar aqui no quarto. E também ali, o ambiente onde eu moro, a vizinhança, se eu oro mais alto, a vizinhança vai escutar, porque o som se propaga ali muito rápido.
Então, eu fui para um lugar que é o Vale da Bênção e eu fui buscar o Senhor, eu fui orar e eu me fechava lá no quarto e orava e ninguém ia escutar porque ali é bem amplo, então ali tem muito mato, então eu fui buscar o Senhor. Mas você pode buscar em outros lugares também, é só fechar a porta do quarto e orar e buscar e clamar e chorar diante do Senhor. E o Senhor vai ouvir, porque diz assim na palavra que Ele vai ouvir. Fecha a porta do teu quarto e vai ter em secreto com seu Pai. Então, a gente não tem que ir atrás de ídolos, e eu fui atrás de pessoas. Porque o pregador tal, porque o fulano vai falar comigo, porque Deus vai revelar o que está acontecendo comigo, porque eu estou nesse estado depressivo, lutando espiritualmente, tentando emocionalmente para sair disso, e eu não consigo, eu fico como se estivesse patinando. Não, fulano vai ajudar, o cicrano vai ajudar. E meu marido usado por Deus. Não, Vânia, não é eles, é Deus, Vânia. Mas tá difícil, eu não consigo, eu queria um atalho para sair daquilo. E Deus insistia comigo, Vânia, escuta teu marido. Não tem atalhos no mundo espiritual e nem andando comigo não há atalhos. Não há mágica, não há coisas instantâneas, todinho, bateu e tomou. Não existe isso. Me busque. Ore, jejue, Deus só falava isso. Use as armas que eu te dei. Lá vai em Efésios 6. Ore, jejue, ore, jejue, ore, jejue. E foi o que Deus falou comigo. E eu querendo os atalhos. E eu querendo os ídolos. Porque as pessoas se tornando ídolos para mim. E Deus não falou, não faça isso. Adivinhadores com falsas visões, quantos adivinhadores? Aquelas pessoas que falam assim, assim diz o Senhor, e papapá. E as pessoas indo atrás disso. De pessoas que falham o que elas têm que fazer, deixar de fazer, para sair daquele problema, daquele aperto o mais rápido possível. E não é assim. Andar com Deus não é assim. Deus não é uma caixinha, não é uma lâmpada mágica que você vai lá, esfrega a lâmpada e aí pede 3 pedidos e o Senhor concede os 3 desejos. Não existe oração contrária. Não existe. Quantas pessoas falando disso, de oração contrária? Não existe, porque Deus não é manipulável. Você não manipula a Deus para fazer o que você quer. Então não existe oração contrária. Existe sim intercessores que ficam na brecha e ficam orando e clamando pelas vidas, buscando no Senhor a resposta, buscando em Deus a solução, buscando em Deus intercedendo pela nação brasileira, pelas nações que estão em aflição. Aqui a Europa toda parou de buscar Deus há muitas décadas. Não tem buscado mais a Deus e não existem igrejas aqui onde eu estou. Aqui onde eu estou, numa cidade de 200 mil habitantes, eu acho que tem aqui. Se tiver 10 igrejas é muito e as igrejas estão mortas, estão mornas. Eu não fui em nenhuma igreja ainda, porque eu não consegui ir, porque as igrejas aqui são muito longe onde eu estou. Não tenho carro, é 40 minutos andando, não tem transporte público quase. É difícil, mas eu vou domingo em nome de Jesus, nem que eu caminhe os 40 minutos numa igreja que eu passei ali no centro e vi a plaquinha. Eu vou lá tentar ir lá. Então, o Senhor fala dos ídolos, dos adivinhadores, das falsas visões, pessoas que contam sonhos enganadores. Quantos estão contando no YouTube sonhos enganadores? Nossa, sonhos então, gente, que Deus deu sonho, que vai acontecer isso, aquilo em 2026, que se preparem, que vai acontecer aquilo, aquilo outro. E o consolo que eles trazem é vão. É vão. E as pessoas vagueiam como ovelhas aflitas sem pastor. Os pastores estão acabando. Os pastores que cuidam das ovelhas estão acabando. Não tem mais pastores para pastorear ovelhas. Não existe pessoas que realmente falem assim, vem cá que eu te ajudo. Mas sem que a ovelha o idolatre.
mas levar a ovelha ao campo onde ela pode comer e se alimentar. Falar assim, olha, vai por aqui que você vai se alimentar do Senhor, vai se alimentar de Deus, vai comer a palavra, eu vou te ajudar, te ensinar aonde você come, que lugar que é mais seguro. Ah, você está ferida? Vem cá que eu vou passar o óleo do Espírito, eu vou orar com você. Vou passar o óleo do Espírito na sua vida e sarar tuas feridas. Cuidar dos lobos que vêm em cima das ovelhas, que as ovelhas são míopes. Elas não veem os lobos chegando, nem os ursos. Elas são míopes. Elas precisam do pastor. Então Jesus deixou os pastores para cuidar aqui das ovelhas, mas eles não estão cuidando, né? E aí o Senhor fala que vai vir com a ira sobre todos esses povos, sobre esses líderes, porque o Senhor vem com a ira deles sobre justamente aqueles que foram ungidos por Deus e não pastorearam. Deus deu o dom e não fizeram. Lembra dos talentos que o Senhor concede para cada um? Então o Senhor vai concedendo cada um o que aquela pessoa pode fazer. Deus deu 10 para um, deu 5 para o outro, deu 1 para o outro. Por quê? Porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Cada um é de um jeito, cada um tem uma estrutura, né? Então eu não posso carregar um peso maior, que Deus não vai dar um fardo que a gente não possa carregar. Então o Senhor fala na palavra dele que vai vir contra esses pastores e vai corrigi-los. E já está chegando essa época da correção do Senhor em muitos pastores. Muitos pastores estão sendo corrigidos. E do versículo 7 até o 11 fala da parte emocional. E aí vai, né? Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse o vinho, seus filhos verão, se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. E aí Deus fala mais lá, né? Vencerei o mar da aflição no 11, ferirei o mar revoltoso. E aí fala, e o poder do Egito será derrubado. Então o Senhor faz isso na nossa parte emocional, restaurando o nosso emocional. Você é filho, você é filha e Deus vai cuidar de você. Deus jamais vai te abandonar, Deus jamais vai deixar você numa tempestade sem você ter condições de se manter nela. Então o Senhor promete que nós vamos ser corrigidos primeiro, se estivermos errando no caminho errado. Eu estava falando agora com uma irmã de como as pessoas se enganam, muitas vezes fazendo a obra do Senhor, pensando que estão fazendo a obra do Senhor. Elas até fazem a obra do Senhor com excelência, com amor, com carinho, sabe, com amor profundo por vidas, de levar vidas a Cristo, mas o diabo é sujo em deturpar a obra do Senhor. O que ele vai fazendo? Lembra do navio? O navio ele vai para um destino, né? Ele sai do porto para ir para outro porto. Ele tem um leme. Então, o capitão tem que estar sempre corrigindo a rota, para que o navio não saia da rota. Em vez de parar num porto, vai parar em outro lugar totalmente oposto. Então, está sempre ali cuidando da rota, vendo a instrumentação, olhando, conversando com os seus imediatos. Tá tudo bem aí? Tá vindo uma tempestade, vamos se preparar, vamos continuar na rota e sempre olhando para que não saia da rota. Esse é um bom capitão de navio. Mas quando a gente entra numa obra do Senhor é a mesma coisa. A gente sai de um porto para ir para outro. E nós temos que entender o seguinte, que o diabo vai usar os dele para que nós saímos da rota. Então ele vai usando em pessoas que estão abaixo da gente, que começam a minar o trabalho, que são preguiçosos, pessoas que não querem trabalhar nessa obra. O diabo vai enviando pessoas que são maus trabalhadores, que a gente fala, lembra daquela parábola dos maus trabalhadores? É a mesma coisa, vai enviando os maus trabalhadores, vai enviando notícias, não vai por ali não, vai por aqui que é melhor, notícias erradas, infundadas. E aí, se você não é um bom capitão, né? É bom capitão, desculpa, a gente é, né? A gente tenta ser, mas se a gente às vezes vai se deixando levar
Vai, a palavra certa é se deixando levar por essas pessoas que parecem pessoas corretas, pessoas que estão dando boas dicas, bons conselhos, e a gente vai saindo da rota, e vai saindo da rota, e vai saindo da rota, e vai saindo da rota. Daqui a pouco a gente não está mais fazendo a obra de Deus, a gente está fazendo o que as pessoas dizem que é melhor para você fazer, desse jeito é melhor, dessa maneira é melhor, desse formato é melhor, dessa maneira é melhor, e aí você vai saindo do propósito que Deus te colocou inicial. E aí você é machucado, você é ferido, porque essas pessoas são usadas pelo diabo para matar e roubar e destruir, né? São os agentes espiões que a gente fala na obra de Deus. E aí nós somos machucados. E aí Deus precisa tratar essas feridas. Então o barco, o navio, vai até chegar no ancoradouro, lá onde você teria que chegar. Você vai chegar no final, mas você vai ter que ir lá para a atracação, o estaleiro, e Deus vai tirar toda aquela sujeira, aquelas conchas, porque até isso gruda no casco do navio, não deixando mais você permanecer na rota. Aquelas coisas, aquelas conchas que vão indo, aqueles moluscos, aquelas coisas pequenininhas, vão grudando no navio. E se você não for para a atracação, onde lá o estaleiro, limpar todo o navio, tirar toda a craca, você não consegue mais andar com aquele navio, você não consegue mais fazer nada. É a mesma coisa a obra de Deus. Quanta craca, quanta coisa que o diabo vai colocando, né, no nosso navio e vai pesando, e aí daqui a pouco a gente não consegue nem sair do lugar. Aí a gente fica nervoso, angustiado, preocupado, não sai do lugar. Então pense nisso, se é essa obra que você está, se você está nesse ponto. Ai, não, é o diabo que quer me tirar da obra de Deus, é o diabo que está me atacando, é o diabo. Não. Olha a Deus, jejum, e fala, Senhor, o que está acontecendo? Está na hora de eu colocar o navio lá no estaleiro e, Senhor, tirar toda a craca que vem, que é natural vir, que a gente está no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vocês venceram o mundo. Mas precisamos ir para o estaleiro e tirar toda a craca. Eu estou no estaleiro e o Senhor está tirando. Quanta craca veio, quanta coisa grudou em mim, quanta coisa foi impregnando. Porque eu estou no mundo. Então impregna, então vem, então vai grudando. E o Senhor me colocou no estaleiro aqui na Espanha. E o Senhor coloca a gente no estaleiro para Ele moldar e para Ele limpar, para que a gente dê frutos. Lembra da árvore que precisa ser limpa? Até a árvore Deus deu exemplo, Jesus deu exemplo da árvore. O Senhor vai lá, poda. A podação é difícil para a árvore. Imagina cortar ela, né? Arrancar pedaços. É poda para poder dar mais frutos. Então, nós precisamos ter esse tempo de poda, tempo de estaleiro e parar na presença do Senhor, para que a grande tempestade, quando vier, não derrube a gente com tudo e a gente não fique de pé com as raízes de fora. E aí precisa depois Deus plantar novamente. Isso quer dizer que as pessoas se desviam. Quando a árvore é arrancada e as raízes ficam para fora, são os filhos de Deus que se desviam da presença do Senhor. E aí Deus precisa plantar de novo a árvore. Demora, não é de uma hora para outra. Amém? O Senhor vai fazer obra na nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, todos que ouviram essa aula de hoje possam ser fortalecidos, Senhor, na força do seu poder. Que o Senhor fale aos seus corações e que possam ser cheios do teu Espírito Santo. Se pessoas estão tanto tempo na obra como eu estive por 16 anos, à frente de uma capelania com meu marido, e precisarem parar, precisarem ir para o estaleiro, precisarem Deus podar, o Senhor podar essas pessoas, que elas parem e vejam que não é o diabo que está fazendo isso com elas, mas é o teu cuidado, o teu amor que o Senhor tem por cada um, porque o Senhor quer que dê mais frutos. Abençoa cada um que assistir essa aula agora e que sejam fortalecidos em Ti. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que essa aula ilumine a sua vida e que você dê bons frutos em nome de Jesus. Glória a Deus.